pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula, nossa aula de ciências. Então, para os nossos alunos do 8º ano, espero que vocês já estejam aí a postos, com lápis, caderno, para conosco interagir, tá certo? O nosso tema de hoje é a continuação, o ciclo da matéria nos ecossistemas. Então, espero que vocês estejam bem antenados aí para assistir a nossa aula. Lembrando a vocês que nossa aula elas passam na TV, vocês também podem baixar o aplicativo, quem tem celular Android ou iOS, está aí na telinha o QR Code, então vocês podem baixar para interagir conosco ao vivo, colocar suas dúvidas, dar suas opiniões, e temos aqui a professora Isabel que pode interagir com vocês, tá certo? Está já a postos aí. E também, se vocês não puderem assistir às nossas aulas em tempo hábil, ou na TV, ou interagindo, vocês podem ir no YouTube, que as aulas estão disponíveis no aplicativo Educa Recife. Tem uma listinha lá, o playlist. Você assiste a aula do professor que quiser, a aula que você não entendeu muito bem, a aula que você quer rever. Então, nós temos essas três indicações para que vocês possam aprender mais. E também nós trazemos sempre o nosso intérprete de Libras, que hoje está representado aqui por Bruno, que vai conosco nessa viagem para podermos atingir mais estudantes. Então, são várias as nossas opções, espero que vocês estejam bem atentos. E, como sempre, nós trazemos o mês de conscientização. Então, o mês de junho ele está recheado de conscientização de várias coisas. Primeiro, nós trazemos a questão da vacina, não é? A vacina do Covid está aí para pessoas com mais de 50 anos, o reforço. Crianças, adolescentes com 12 anos ou mais, também o primeiro reforço. Então, agendem no aplicativo Conecta Recife. Nós temos também o meio ambiente, não é, que nós trabalhamos já. Nós temos também a prevenção contra a violência à pessoa idosa, a questão da prevenção do uso de álcool e drogas, a questão de soltar fogos, né, nessa época que muitas pessoas ficam feridas. Nós trabalhamos a doação de sangue, que ela é importante, esse ato de solidariedade. E eu trago para vocês também, vou falar com a professora Isabel agora, para dar as boas-vindas a vocês, e ela escolher aqui o que é que ela pode acrescentar aqui. Pois é, pessoal, estou aqui ligadinha, dando uma olhada aqui no chat para ver o que é que vocês estão comentando para passar para a professora Cláudia, né? Eu acho que tem muita coisa para a gente falar, eu vou levantar a bandeira aqui, Cláudia, hoje, na questão dos fogos. Vamos dizer não aos fogos de artifício, respeitando aí toda a nossa vizinhança, os idosos, os recém-nascidos, os acamados, né? As crianças e os jovens aí autistas e também os pets, né? Cães e gatos que sofrem muito com esse barulho. Então, estou aqui lançando também um desafio aqui para vocês, alunos do 8º ano. Procura aí na internet, ver se encontra, para a gente fazer agora fogos virtuais. E quem descobrir, manda para a gente a mensagem que a gente vai ensinar aqui a todo mundo o que você descobriu. O que é que você acha, Cláudia, dessa ideia? Essa ideia é uma boa dica aí da professora Isabel. Então, vamos ter cuidado nessa questão de fogos, né? Imagina fogos virtuais. Mandem para a gente a dica para vocês, tá certo? Para nós, para aprendermos também com vocês. Então, nós temos aqui também o dia 15 de junho, é dedicado realmente à conscientização de violência contra a pessoa idosa. Então, é importante que nós que tenhamos idosos na nossa residência, nossos vizinhos, nós fiquemos atentos, porque existem vários tipos de violência, não é? Nós temos a violência doméstica, não é? Nós temos a violência física, nós temos a violência social também, então nós temos a violência financeira, a violência psicológica, então vários tipos de violência que acontecem com nossos idosos, o abandono, a negligência. Então, quantas pessoas abandonam seus idosos nos hospitais, em outros lugares, negligenciam o cuidado com essas pessoas que tanto cuidaram de nós. A questão da violência física, que realmente é aquela violência que você dá para ver, não é? Cortes, agressões, machucados. Então, essa violência ela é mais fácil de se identificar. A questão da violência psicológica, com palavras agressivas, com maus tratos indiretamente. Então, é importante que estejamos atentos. E também a violência financeira, não é?
Quantos idosos eles sofrem essa espécie de violência, fazendo com que ele gaste o seu dinheiro com outras coisas que ele não está com vontade de gastar, ou pegar realmente esse dinheiro e você utilizar como se fosse um dinheiro seu e não comprar nada para o idoso. Então, é importante que fiquemos atentos e cuidemos realmente dos nossos idosos e conscientize os vizinhos, outras pessoas, a cuidarem também dessas pessoas que tanto cuidaram de nós e que tanto foram importantes na nossa vida, para o nosso crescimento, através de exemplos e etc. Então, é o nosso grande alerta hoje sobre a questão da consciência da violência contra a pessoa idosa. E aqui, trazendo para vocês o foi que nós vimos na aula anterior, né? Nós vimos a classificação dos consumidores em primários, secundários, terciários. Nós vimos os níveis tróficos, né? O nível de cada animal na cadeia alimentar. Nós vimos o que era uma teia alimentar, para a gente poder diferenciar teia alimentar de cadeia alimentar. Nós vimos que os seres vivos, em geral, eles vão dependendo uns dos outros para sobreviver, não existe essa inter-relação. Nós vimos a importância dos seres produtores, consumidores e decompositores numa cadeia alimentar. Então, cada animal numa cadeia, numa teia alimentar, eles têm a sua função, eles exercem a sua importância. Nós vimos a posição dos organismos na cadeia alimentar, se era o consumidor primário, secundário, terciário. E nós vimos também a extinção de espécies, né, como elas afetam uma cadeia alimentar e causando realmente um desequilíbrio ambiental. Espero que vocês tenham visto e tenham gravado aí alguma coisa. Então, revendo aqui o que é realmente uma cadeia alimentar, então uma sequência, né, de seres vivos que dependem uns dos outros para se alimentar. Então, quando você observa a cadeia alimentar, nós vimos que ela começa sempre com o produtor e também existem os seres decompositores que vão decompor aquela matéria morta e vai devolver ao ambiente aqueles nutrientes que foram assimilados todos durante a cadeia alimentar. Aqui a cadeia alimentar, para revisar assim, os consumidores, os tipos de consumidores, primários, secundários, terciários, e nós, seres humanos, estamos aí incluídos nessa cadeia alimentar. Em alguns momentos aí nós vamos funcionar como um consumidor secundário e terciário, nós que consumimos realmente carne, consumimos vegetais, né? Dependendo da alimentação e da escolha de cada ser humano. E aqui vou relembrar vocês a extinção de espécies. Então, a extinção de espécies ela pode afetar negativamente uma cadeia alimentar. Mas por que será que ela afeta negativamente? Porque ela quebra a cadeia alimentar. Pode acontecer que animais, se a gente extinguir todas as cobras, vai faltar aquele animal que vai comer o sapo, nesse exemplo aí. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai ter uma grande quantidade de sapos e não vai existir mais a cobra. Então, houve uma quebra da cadeia alimentar e aquele animal ficou realmente em extinção. E a mesma coisa se a gente extinguir todos os seres produtores, todos os vegetais. Então, todas as espécies iriam morrer, não é? Porque não teríamos quem comer o alimento para os outros animais comer e nós também não poderíamos comer nada. Então, seria toda uma extinção de espécies. Então, devemos ter cuidado realmente para não quebrar o equilíbrio do ambiente, não é? Quebrando assim a cadeia alimentar. E aqui, revisando realmente que o desequilíbrio do ecossistema, ele é um dos principais problemas ambientais da atualidade. E essa questão de extinção de espécies, ela está bem presente, não é? A caça predatória de animais, poluição das águas, poluição do ar. Então, aí nós já trazemos os ODS, né, da Agenda 2030, não é? Quando fala vida na água, vida terrestre, para que a gente possa cumprir até 2030. Então, se a gente polui a água, a gente está ali matando vários seres. Se a gente acaba as espécies, se a gente realiza caça predatória, pesca predatória, também muitos animais vão ficar em extinção, também não vamos cumprir a Agenda 2030, que foi realmente elaborada por 193 países, e é isso aí que nós estamos vendo na televisão diariamente, esse cumprimento realmente para que todos se deem as mãos para que possa cumprir realmente a Agenda 2030. E aqui vamos iniciar o nosso assunto, os ciclos da matéria,
também considerados os ciclos biogeoquímicos. E estamos continuando a nossa terceira aula sobre o ciclo da matéria. Então, mais o que é os ciclos da matéria e os ciclos biogeoquímicos? Então, são processos pelos quais os organismos, eles retiram alimentos químicos ou compostos da natureza para serem utilizados por eles e depois devolvendo-os em seguida ao ambiente, não é? Então, essa troca, realmente, esse processo que nós, organismos, que vivemos aqui no nosso planeta, nós vamos retirar esses elementos da natureza e vai servir para a nossa alimentação, pode ser compostos químicos, compostos da natureza, e esse ciclo depois nós vamos devolver ao ambiente e começar tudo de novo. Então, realmente, é um ciclo que acontece na natureza. E uma característica fundamental desses ciclos, né, é que os ciclos biogeoquímicos é o fato dos componentes bióticos e os componentes abióticos, eles estarem presentes realmente e estão relacionados, intimamente relacionados. Então, quando nós falamos componentes bióticos e abióticos, vocês já estudaram, não é? Os bióticos são aqueles que têm vida, não é? Nós temos os animais, os vegetais, e os abióticos são aqueles fatores que nós precisamos deles e que eles interferem realmente na nossa sobrevivência, como a água, a chuva, a energia do sol, o ar. Então, esses aí, as rochas, são considerados fatores abióticos. E os fatores bióticos, aqueles que têm vida. Então, o ciclo da matéria, esses dois componentes aí, bióticos e abióticos, eles estão realmente interligados e relacionados entre si. Um precisa do outro para que ocorra realmente esse ciclo. E aí existem fatores que são necessários para que ocorra um ciclo da matéria, o ciclo biogeoquímico. Existem vários fatores que vamos ver aqui. Nós temos que ter um reservatório do elemento químico, como a natureza, a atmosfera, a hidrosfera, a crosta terrestre. Então, nós temos que ter realmente esse reservatório que vai acumular esses componentes. Nós precisamos também da existência de seres vivos que possam interagir e participar desse ciclo. Nós também vamos estar presentes nesse ciclo, nós seres humanos e todos os seres vivos em geral. E também nós precisamos, para que esse ciclo ocorra, nós precisamos também da movimentação do elemento químico pelo meio ambiente e por todos os seres vivos de um ecossistema. Então, esses fatores são fatores principais para que os ciclos da matéria ou ciclos biogeoquímicos aconteçam. Então, ele não acontece aleatoriamente, ele precisa realmente que esses fatores existam para que ocorra o ciclo. Então, por isso que é importante a gente não cause a quebra, o desequilíbrio do meio ambiente, que esses fatores eles estão interligados entre si. E aqui nós temos a classificação desses fatores, desses ciclos biogeoquímicos. Então, eles podem ser classificados em dois grupos principais: os ciclos gasosos e os ciclos sedimentares. Então, eles são divididos e, de acordo com a sua composição, é que eles são classificados. Os gasosos, eles possuem como principal reservatório a atmosfera, como o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio. Então, são gases que eles estão presentes na atmosfera. E a atmosfera é o principal reservatório desses componentes dos ciclos gasosos. Então, é necessário que realmente a gente aí já fique alerta na questão de poluição, não é? Quando a gente polui o ar, a gente faz com que ocorra realmente um desequilíbrio. Quando a gente vê que está em excesso o gás carbônico, não é? Em excesso na atmosfera, então a gente colocou muitos gases poluentes, usamos muitos produtos que lançou no ambiente uma grande quantidade de gases que vão ser prejudiciais. É importante realmente que tenha esse equilíbrio. E aqui nós temos os ciclos sedimentares. Mas que ciclos são esses? Que são aqueles que possuem como reservatório a crosta terrestre. São exemplos, então, aqueles que vivem no solo, né? Os ciclos do fósforo e do enxofre é um desses exemplos que nós precisamos retirar
do solo esses nutrientes para que ocorra o ciclo. E depois, nesse ciclo, nós estamos devolvendo ao solo esses nutrientes. Então, realmente ocorre um ciclo acontecendo diariamente no meio ambiente, esse ciclo da matéria. Agora, quais são os principais ciclos biogeoquímicos que nós encontramos na natureza? Nós temos o ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo do nitrogênio. Nós falamos também no ciclo da água, né? O ciclo da água vocês já viram no 7º ano já. Devem ter ouvido falar sempre sobre esse ciclo da água. Então, esses são os mais importantes porque eles estão bem interligados, né? Nós precisamos realmente que ocorra esse ciclo para que a vida na Terra aconteça. Se a gente analisar o carbono, o gás carbônico, né? O CO2, ele é importante na natureza? Gente, sem a presença dele, os vegetais não iam realizar a fotossíntese. Vejam como é a importância dele. E nós estamos também produzindo o gás carbônico, né? O ciclo do oxigênio. Imagina se a gente não tivesse o oxigênio que nós utilizamos, né, na nossa respiração. Então, ele é importante, O ciclo do nitrogênio. Então, nós sabemos que o nitrogênio é encontrado na atmosfera em maior quantidade, né? 78% mais ou menos de nitrogênio é encontrado na natureza, mas nós, para absorvermos ele, torna-se mais difícil. Ocorre realmente uma troca nos vegetais, né? Transformando o nitrogênio em nitratos. E aí, através da nossa alimentação, nós absorvemos esse nitrogênio. E o ciclo da água é muito importante. É muito importante o ciclo da água para que a água realmente continue evaporando, depois sobe, se condensa, depois cai em forma de chuva. Então, é todo um ciclo que vocês já viram aqui nós falando. Então, vamos falar sobre cada um deles. Então, o ciclo do carbono, né? Como é que acontece? Então, o carbono é o elemento que constitui as moléculas orgânicas. Na fotossíntese, né? E a respiração são processos que governam o ciclo do carbono, né? Tanto a fotossíntese ocorre a troca, né? E na nossa respiração. Também, a nossa respiração é dos vegetais, porque os vegetais também eles respiram oxigênio e liberam gás carbônico. Só que os vegetais, durante a fotossíntese, em presença de luz, eles absorvem esse gás carbônico e transformam em oxigênio. Então, uma parte serve para a respiração deles e outra parte é eliminada para a atmosfera. E aí a atmosfera já é considerada um reservatório dessa quantidade de ar. E esse ciclo do carbono, ele consiste na fixação desse alimento pelos seres autótrofos, através da fotossíntese ou quimiossíntese. Nós já vimos falar em seres autótrofos, são aqueles que fabricam seu próprio alimento, são os vegetais, né? Nas nossas aulas anteriores, nós vimos que ele faz parte, ele é o primeiro elemento da cadeia alimentar. Então, porque eles realizam a fotossíntese, né? A gente viu que ele realiza em presença de luz, gás carbônico e água. E nós vimos também que é importante a clorofila, que vai absorver a luz do sol para que ocorra esse processo todo aí. Então, isso aí, o ciclo do carbono, ele é muito importante nessa questão aí. E os seres autótrofos, né, aqueles que produzem o seu próprio alimento, na forma de compostos orgânicos, né, eles fixam o carbono, e esse carbono é fixado na forma de compostos orgânicos. Então, eles ficam disponíveis aos seres produtores e, consequentemente, passa para os consumidores e depois os decompositores através da cadeia alimentar. Observem aí como é interessante, por isso que a gente chama de ciclo, né? Então, os seres autótrofos, que são os vegetais, eles fixam esse carbono na forma de compostos orgânicos. E depois, eles ficam, não é, disponíveis para que os produtores absorvam isso aí e depois vai passando para o outro ser, o consumidor primário, secundário, terciário e depois para os decompositores, que eles vão decompor aquela matéria morta e devolver ao ambiente esse carbono aí que foi absorvido e foi fixado e foi absorvido pelos autótrofos. Observem que realmente foi um ciclo que aconteceu, né? Os vegetais absorveram esse carbono,
esse carbono eles fixaram aí em forma de compostos, e aí os seres, quando foram se alimentar desse vegetal, já pegaram uma parte desse carbono aí, já foi fixando, aí já foi passando uma parte para o consumo primário, secundário, e depois os decompositores vieram e devolveram ao ambiente esse carbono. Então aconteceu realmente um ciclo. Absorve, um vai se alimentando, vai absorvendo e depois é devolvido ao ambiente. Então ocorre realmente um ciclo. Por isso que eu lembro sempre a vocês, quando a gente mexe com extinção de espécies, a gente pode quebrar realmente a cadeia alimentar. Então a gente precisa tanto do vegetal, que inicia a cadeia alimentar, como a gente precisa dos decompositores, que são fungos e bactérias, para devolver ao ambiente aquilo que foi absorvido. E aqui nós temos como é que o gás carbônico ele retorna ao ambiente, né? Ele retorna através da respiração, né? Quando nós eliminamos o gás carbônico, quando nós através da decomposição ou também queima de combustíveis fósseis. Então, nós estamos lançando no ar o gás carbônico, devolvendo esse gás carbônico também à atmosfera de várias formas. E as plantas também, quando estão respirando, estão devolvendo também o gás carbônico, nós e as plantas. E aqui nós vemos o ciclo do oxigênio, que é tão importante também para a nossa respiração. Então, consiste também no movimento desse elemento entre os seus 3 reservatórios principais, que é a atmosfera, a biosfera e a litosfera. Lembrando que o oxigênio ele é representado por O2, né? A molécula de oxigênio, O2, ele é representado. Então, por isso que ele torna-se também bastante importante. E como é que é liberado esse oxigênio, né? Ele é liberado e consumido pelos seres vivos em diferentes fórmulas químicas. A fotossíntese é a principal responsável pela produção de oxigênio. Mas também a atmosfera é o principal reservatório de oxigênio para os seres vivos. Então, nós temos aí um percentual de 21% de oxigênio na atmosfera. Mas também devemos preservar esse oxigênio, né? Que ele se mantenha em equilíbrio, porque ele realmente vai ser muito utilizado pelos seres vivos para a sobrevivência. E aqui que através também da respiração celular e através da decomposição da matéria orgânica, o oxigênio ele é restituído à atmosfera, fazendo parte de moléculas de água e de gás carbônico. Observem aí que sempre o oxigênio ele está presente. A molécula de água, H2O, não é? Então é formado pelo átomo de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. E o gás carbônico também, CO2. Então observe aí que ele está presente também na molécula da água e também do gás carbônico. Então, esse também no ciclo do oxigênio, também observem que ele é produzido, né? Nós temos 21% na atmosfera e depois de toda essa etapa que a gente viu, que a gente utiliza na respiração, os vegetais, ele depois, através também da decomposição da matéria orgânica, ele é devolvido para o meio ambiente. E assim, o ciclo do oxigênio continua. Nós temos também o ciclo do nitrogênio, né? O nitrogênio, olha, é o elemento químico mais abundante da atmosfera terrestre e ele é encontrado na forma de N2 e representa aproximadamente 78% do volume do ar atmosférico. Observem que é um percentual razoavelmente grande, não é? Mas a grande maioria dos seres vivos não consegue assimilar o nitrogênio atmosférico, então através do ar. Mas para isso, nós necessitamos das bactérias que são chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, essa bactéria ela é muito importante para a agricultura, né? Principalmente em algumas plantações. Nós podemos ver bem direitinho no feijão, não é? Na raiz do feijão. Então, forma-se como se fosse um nódulo. Então, são as bactérias que transformaram esse nitrogênio em nitratos. Então, existem 4 tipos de bactérias que participam desse ciclo do nitrogênio. São bactérias fixadoras,
Então, bactérias nitrificantes, essas fixadoras, elas absorvem o nitrogênio e transformam em amônia, que vai servir de fertilizante, né? As nitrificantes, elas oxidam a amônia e transformam em nitrito e depois em nitrato. É uma forma assimilável pelas plantas, assim, através da alimentação dos animais, nós podemos obter o nitrogênio. Então, é aquilo que eu digo, um vai passando aquela quantidade de nutriente para o outro. Então, quanto mais próximo eu estiver do vegetal, mais nutriente eu assimilo. O consumidor secundário, ele já assimila uma menor quantidade de nutrientes e assim sucessivamente. O percentual vai diminuindo. E nós temos as bactérias decompositoras, que vimos que ela é muito importante também. Ela atua também quando a matéria sofre decomposição, vai liberando amônia para o ambiente. E temos as bactérias desnitrificantes, que elas degradam de forma anaeróbica, ou seja, sem presença de oxigênio, esses compostos nitrogenados, como nitratos e amônia, e liberam gás nitrogênio para a atmosfera. Professora Isabel, temos alguma coisa a complementar? Não, Cláudia, apenas uma dica para quem está assistindo, pessoal. Dê uma olhada, voltem para assistir essa aula, com muita atenção, porque tem bastante informação e vale a pena ir lá no YouTube, como a professora deu a orientação no início, rever essa aula para a gente poder dar continuidade na outra. E por hoje é só. Tchau, tchau, pessoal. Bem, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, obrigada a Bruno, professora Isabel, a toda a equipe aí da Lili Billy, e vocês assistam aí a nossa aula e façam uma pesquisa mais aprofundada sobre os ciclos da matéria, tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.